Olá, tudo bem com você? Hoje no programa Caminhos do Oeste você vai conhecer empresas que, além de preocupadas com o meio ambiente, deram um jeitinho de recompensar o que tiramos dele. E ainda, em Missal, o 18º Café Colonial com mais de 60 tipos de pratos. R$1,50 é o que moradores de Toledo pagam por uma refeição balanceada. Trade turístico é homenageado em Foz do Iguaçu. E no quadro Sabores do Oeste, a receita é de um doce árabe. Você não pode perder. Eu volto em instantes. Agora é proteger o planeta e cuidar do meio ambiente está virando um bom negócio. Duas empresas aqui na cidade estão plantando árvores para compensar o que as outras empresas gastam em suas atividades. Ficou curioso? Então, confira a reportagem. Planeta Terra, a casa de todos nós. No mês do meio ambiente, as atenções se voltam para ele. Rico em biodiversidade, tem 70% da superfície composta por água e o restante por terra, que tem 31% do seu território coberto por florestas. Um estudo da ONU mostra que nos últimos 10 anos o mundo perdeu 13 milhões de hectares de florestas nativas. O Brasil é o primeiro do ranking, com mais de 2 milhões de hectares. As florestas têm a capacidade de armazenar mais do que todo o carbono na atmosfera, mas na última década esse valor tem caído 500 milhões de toneladas por ano. Preocupadas em continuar armazenando carbono, surgem no mercado empresas especializadas na reposição de árvores. A preocupação com o meio ambiente está em evidência e, para isso, empresas se especializam cada vez mais em práticas de sustentabilidade. Um exemplo aqui em Foz do Iguaçu é a Palmares, empresa incubada no PTI da Itaipu Binacional. Ela promove práticas de sustentabilidade e redução de gases de efeito estufa das outras empresas, faz o plantio de árvore para compensar o gasto em carbono e depois emite esse certificado de que a empresa é neutra em carbono. Significa que ela levantou todas as emissões de gases de efeito estufa decorrentes das atividades e que, através do plantio de espécies nativas, ela compensou as emissões que ocorreram durante um ano ou durante uma certa atividade. A área de plantio fica na Associação Casa Paraguaia, na região norte de Foz do Iguaçu. O espaço conta com 5 hectares e quem nos leva para conhecer são os profissionais responsáveis pelo programa. Agora a gente vai conhecer esse grupo aqui de profissionais que estão à frente desse projeto inovador aqui na cidade, que é o Recompense, empresa Palmares. Todos são profissionais da área do meio ambiente, não é mesmo? O Cláudio e a Carol são engenheiros ambientais, a Gihan, que é a bióloga, e o Fabrício, que é o gestor ambiental. Esse pessoal teve uma iniciativa, é um projeto inovador aqui na cidade, não é mesmo? Como que surgiu essa ideia? Então, a ideia surgiu a partir de uma necessidade que a gente via no mercado de estar apresentando novos projetos. Então nós buscamos um nicho de mercado que seria a compensação de carbono. Faz mais de um ano que a gente estuda as metodologias necessárias para estar fazendo os cálculos de emissões. Como que funciona a logística desse projeto? Vocês plantam mudas aqui para compensar o gasto das empresas? Isso, a gente faz todo o cálculo dos nossos parceiros e clientes, então a gente transforma em número de mudas e a gente realiza o plantio. A gente está realizando agora aqui dentro da Casa Paraguaia, que é uma área que tem muita necessidade de plantio de mudas, porque tem cerca de 13 nascentes, tem um rio, a Sanga Santa Rosa, que passa por aqui, e como a gente viu já nas imagens, tem bastante carência de árvores. Como que funciona esse programa? Vocês vão até as empresas e oferecem para elas a opção de compensar o carbono utilizado, o carbono gasto nas atividades? Então a gente faz o levantamento de todas as emissões, de energia elétrica, consumo de água, de gás de cozinha,
consumo de materiais, o quanto ela gasta de combustível fóssil para realizar as atividades. Então, a gente fazendo todo esse levantamento, a gente consegue verificar onde está tendo um gasto excessivo. Aquelas emissões inevitáveis que a gente não consegue reduzir são então compensadas através do plantio de espécies nativas. Então, a gente converte o total de emissões de gases de efeito estufa em número de árvores. Então, a gente consegue saber quantas árvores devem ser plantadas para compensar todo o montante de gases de efeito estufa emitido. A partir disso, a gente então parte para a etapa de plantio e monitoramento. A gente define a área de plantio, define as espécies nativas que vão ser plantadas e, após o plantio, a gente realiza um monitoramento durante 3 anos. Então, a planta ela realiza um processo chamado de fotossíntese, onde ela capta o carbono da atmosfera e fixa no caule, na raiz, nas folhas, esse carbono emitido. Ela quebra o gás carbônico em carbono e oxigênio. Esse carbono ele vai ser utilizado para compor o caule, a raiz, as folhas, ou seja, vai ser utilizado para o crescimento dessa planta. E as pessoas físicas que têm interesse, elas também podem estar participando? Sim, ela pode participar. Tem a calculadora verde, né, no nosso site, que a pessoa pode ir lá e calcular suas emissões de carbono. E ela querendo pagar pela essa compensação, nossa empresa faz o plantio e a pessoa ganha o certificado também, que compensou as emissões de carbono. Como que a gente pode entender esse trabalho? Pode então gastar à vontade, que depois é só plantar árvore para compensar? Não, exatamente. O recompensa ele tem o re antes do compensar, que é o de reduzir, reutilizar e reciclar. Então, antes da gente fazer a compensação e calcular as emissões, a gente monta todo um plano de redução. Primeiro reduza e aquilo que for inevitável, aí sim a gente vai compensar.